Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 71. O tema é questões sobre a natureza e a identidade dos espíritos, capítulo 24 ainda. E a pergunta é a pergunta de número 13. Então, olha só para você ver que interessante. Kardec pergunta assim, nós temos que raciocinar muito. Por isso o esmiuçamento é para isso. Para nos incentivar a raciocinar. Olha só para você ver, O espírito que dá uma comunicação falsa sempre o faz com intenção maléfica. Os bons espíritos respondem assim, não. Se é um espírito leviano, diverte-se em mistificar, sem outro intuito, Intuito. Agora, isso aqui é relativo. Por que é relativo? Existe um sentido duplo. Às vezes eu uso esse termo sentido duplo, sentido triplo. As pessoas ficam assim, mas o que quer dizer sentido duplo? O sentido duplo aqui é uma pergunta que é feita de uma certa forma que leva o espírito a uma condição que ele, não vou dizer que ele se vê sem saída, mas ele utiliza-se de uma psicologia muito profunda que vai além do nosso conhecimento. Por isso, se a pessoa realmente não estiver integrada ao conteúdo, ele não consegue discernir, ele não consegue perceber aquela nuance. Então você entendeu o que significa sentido duplo? E isso generalizando em todas as vezes que citamos o sentido duplo. Porque olha só para você ver. Olha só. Vou tentar mostrar uma coisa aqui. O espírito que dá uma comunicação falsa sempre o faz com intenção maléfica? Não. Até aqui tá tudo bem. Só que o sentido duplo tá aqui agora, Se é um espírito leviano, se é. Então, o não deixou de ser afirmação. Se é um espírito leviano, se é, ou melhor, se é
um espírito leviano? Se é, deixou o não para trás. Por quê? Porque isso é relativo. Se é um espírito leviano, é óbvio que ele vai se manifestar com o intuito de se divertir, né? Sem outro intuito. Ele só quer se divertir, ele quer badernar a situação. Agora veja bem uma coisa. Esses espíritos, esse nível de comunicação, 99% não ocorre nas casas espíritas sérias. Por que que não ocorre? Porque quando o espírito, primeiramente, que para esses espíritos se manifestar, é necessário que o mentor da casa permita que esses espíritos baderneiros, levianos, se manifeste. Se o mentor da casa, se o dirigente espiritual da casa não permitir, esses espíritos não se manifestam. Então, quando o mentor espiritual da casa espírita séria, para testar os encarnados daquela casa espírita séria, eles permitem de vez em quando que esses espíritos levianos, esses espíritos mistificadores, os diretores espirituais, os protetores, os espíritos protetores daquela casa, eles permitem justamente para poder testar aquele grupo que se diz detentores de um intelecto, de uma cultura e de uma moral excelente. Ah, é? É. Então vamos permitir que alguns levianos se manifestem ali. Vamos só ficar observando para ver se realmente os médios que se dizem detentores de cultura, intelecto, moral, percepção aguçada, vidência, audição, vamos permitir que uns dois vamos permitir que uns dois espíritos leviano e mistificador se manifestem só para nós ver a reação dos encarnados, dos médios. Então, os mentores espirituais, quem permite a manifestação de todo e qualquer espírito através dos médios nas casas espíritas sérias. Então, quando aquele espírito se manifesta, os médios ali, como são médios disciplinados, na hora eles já barram aquele espírito, porque eles aprenderam com a doutrina dos espíritos a lidar com esses com essas intempéries, com esses obstáculos, a lidar com esses obstáculos. Então, na hora, eles já
os médios, opa, não, para aí. Mas o que está acontecendo? Esse espírito está se manifestando aí, é um leviano, é um mistificador, calma aí. Nós não vamos permitir que esse espírito se manifeste através de nós aqui na casa, não. Não vamos permitir. Nós temos o direito de barrar, seja lá qual for o espírito. O direito é do médium disciplinado. Aí ali todos os médios entram em oração e roga a presença do mentor espiritual que já está ali presente para que ele opine, né? Para que ele dê sua opinião. Aí o benfeitor espiritual se manifesta através de algum médium ali. Meus parabéns, meus amigos. Assim mesmo. Nós permitimos, fomos nós quem permitiu que esses dois irmãos se manifestassem para testar vocês. Porque vocês nunca podem dizer que são os donos da verdade e que sabem tudo. Nós estamos sempre aprendendo. Então, vocês passaram no teste. De fato, esses dois irmãos são irmãos levianos, sofredores, necessitados. Nós permitimos que eles testassem vocês. Meus parabéns. Vamos continuar os trabalhos. Sabe por que os mentores fazem isso, gente? Porque não manifesta na casa espírita séria um espírito sem que o mentor espiritual da casa permita. Isso é um estudo, você vai entender. Se Dr. Bezerra de Menezes, se o professor Eurípides Barçanufo for visitar alguma casa espírita em determinado lugar, uma casa espírita séria, o mentor espiritual daquela casa é que vai permitir que Dr. Bezerra de Menezes ou Eurípides Barçanufo se manifeste ali através de um médium disciplinado, deixando aos encarnados presentes uma mensagem. Uma vez que o Dr. Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, eles se dirigem ao mentor espiritual primeiro. Meu irmão, a casa que encontra-se sob a tua liderança, então nós prezamos a disciplina, o respeito uns pelos outros. Queremos saber se nós podemos ou não deixar uma mensagem para os nossos irmãos encarnados. Se o mentor espiritual daquela casa dizer não, se ele disser não, nem Bezerra de Menezes, nem Eurípides Barçanufo se manifesta naquela casa ali, através do médium, não. Gente, no plano espiritual existe disciplina. Não é essa bagunça como a gente vê aqui na Terra, não. Existe disciplina. Então, Dr. Bezerra de Menezes ou Eurípides Barçanufo, então você entende por que eu estou usando o nome Bezerra de Menezes e Dr. Eurípides Barçanufo. Para mostrar para você que todo mundo respeita todo mundo no plano espiritual. Existe uma hierarquia de respeito. Não é igual aqui na Terra, essa bagunça, não. Tá bom. O mentor espiritual se manifesta primeiro, ali, naquele grupo sério, e leva ao conhecimento de todos os presentes. Gente, estamos tendo hoje a oportunidade gloriosa de receber aqui o nosso irmão Dr. Bezerra de Menezes ou o professor Eurípides Barçanufo, que após as minhas palavras aqui, insignificantes palavras, mas estou vindo para
estou aqui anunciando a presença dele. Então, após, ele vai deixar uma mensagem a todos aqui presentes. Eurípides Barçanufo, ou Bezerra de Menezes. E assim acontece. Você entendeu? Eurípides Barçanufo, ou Bezerra de Menezes, se manifesta, deixa uma mensagem ali, né, calorosa, de muita instrução, de muita cultura, muito elevada. Isso na casa espírita séria. Então você conseguiu entender que não se manifesta nem o Zé e nem a Maria na casa espírita sem ordem do diretor espiritual da casa. Agora, nós temos que entender uma coisa, gente. Toda casa espírita séria possui um diretor espiritual. A casa espírita meia boca, as pessoas percebem que sou eu mesmo, né? Porque eu lasco a lenha mesmo. A casa espírita não séria não possui diretor espiritual. Por mais que Deus não desampara nenhum dos teus filhos. Mas por que a casa espírita não séria não possui mentor espiritual? Porque os bons espíritos, eles não se prestam a ficar preso em meio àquele aglomerado de seres ignorantes, encarnados, que, como outros no mundo, estudam e buscam todos os instantes se melhorar. Então, mentor espiritual, diretores espirituais, eles não perdem tempo com essas casas espíritas meia boca. Essas casas espíritas místicas, onde manifesta o Zé, o Sebastião, o Antônio, o Benedito e tudo. Você entendeu? Essas casas não têm um diretor espiritual do bem. Tem diretor espiritual, sim, das trevas, ali conduzindo aqueles ignorantes até o local do abate. Olha só, hein? Tem, sim, diretores espiritual das trevas conduzindo aqueles ignorantes até o local do abate. Isso é triste, né? É triste, é nojento saber disso, né? Que 97% dos espíritas no Brasil e no mundo são dirigidos por diretores espirituais das trevas. E que esses 97% no corpo físico são semelhantes que atraem semelhantes. Por isso, na casa espírita meia boca, é uma balbúrdia, é uma bagunça. É um espírito falando aqui, é outro espírito falando ali, outro espírito falando lá, outro espírito falando lá. Aí você me diz assim, mas é espírito mesmo, Luiz? Sim, é óbvio. Espírito de porco, como já tive a oportunidade de dizer aqui outras vezes. Não podendo dizer que também o espírito do médium também se manifesta ali. Espíritos mistificadores, charlatões, impostores ali se manifestam. Por isso que
a resposta dos bons espíritos a Kardec aqui vem com sentido duplo, como um leque aberto, nos dando oportunidade de raciocinar em todos os sentidos. Porque veja, não. Se é um espírito leviano, se é, porque nós temos que entender que na casa espírita não se manifesta só o espírito leviano. Porque o espírito leviano, na escala espírita, ele encontra-se dentro de uma, ele encontra-se dentro de uma escala de centenas de outros espíritos, de tudo quanto é nível. Manifesta-se o charlatão, o mistificador, o impostor, manifesta-se o obsessor. Tem um livro maravilhoso, Diálogo com as Sombras. Leia esse livro. Não tenho certeza se é de Hermínio Corrêa de Miranda, mas se não for, você me perdoa, porque é muita coisa na minha cabeça, tá, gente? Não tô reclamando, não, mas é muita coisa numa cabeça só. Tem hora que eu fico pensando, falo, gente, mas quanta coisa nessa cabeça? Mas é lógico que além da bagagem que eu possuo, tem os amigos também que me assessoram aqui. Diálogo com as Sombras. Não deixe de ler esse livro. Espírita que é espírita não pode deixar de ler esse livro. Eu acho que é de Hermínio Corrêa de Miranda. Se não for, você me perdoa. Mas procure esse livro. Digita aí no Pai do Burro aí, ó. Pai do Burro para mim é o Google. Pai do Burro. Você digita ali, ele te mostra tudo. Diálogo com as sombras. Gente, aí você vai ver lá a escala de seres que existe na erraticidade. Seres esses com uma trama tão grande. Então, não são só os seres mistificadores, levianos, você entendeu? O espírito que dá uma comunicação falsa sempre o faz com intenção maléfica, você entendeu? Então, esse leviano, ele vem para poder brincar com todo mundo ali. É igualzinho o ventrílogo, né? Aqueles ventrílogos. Agora, existe manifestações de alguns espíritos obsessores para detonar tudo. E eles trazem mensagens que confunde até mesmo a cabeça, a cultura daqueles que se diz realmente conhecedores da doutrina dos espíritos. Por isso que os bons espíritos responderam: não. Se é um espírito leviano, se é. Isso é o sentido duplo. Se é. Ele deixou as portas abertas, dando-nos oportunidade, margens para raciocinar. Então nós temos que entender que na casa espírita não se manifesta só o espírito leviano, o mistificador.
não é só. Existe um número inimaginável de seres que se manifestam. Agora, como eu tive a oportunidade de dizer, na casa espírita séria, os mentores espirituais é que permitem de vez em quando que alguns destes seres se manifestam para testar os médiuns encarnados. E as casas espíritas que não possuem mentor espiritual, diretor espiritual, ou que possuem, mas que são diretores espirituais das trevas. Então, praticamente 100% daqueles espíritos que ali manifestam são todos apócrifos. São todos charlatões, mistificadores, impostores, que estão infiltrados ali no grupo, mantendo-os naquele estado de ignorância. E você percebe a casa onde esses charlatões trabalham, observando a miscigenação de rituais que ali dentro existe. Vamos dar sequência nesse assunto no próximo vídeo.